Olá pessoal, bom dia, sou o Pablo. Eu gravei agora há pouco um outro vídeo falando sobre o paradoxo do navio de Teseu. Tá? Ele já está sendo carregado no YouTube e também está sendo carregado aqui no Facebook também. Tá? E este outro aqui, que é um outro vídeo que eu estou gravando agora, eu quis gravar ele ao vivo também, tá? Para caso alguém queira adentrar aqui neste momento conosco e quiser conversar, falar alguma coisa também, a gente pode trocar alguma ideia. Tá? Mas vamos lá. O assunto de hoje, o assunto deste vídeo é sobre o paradoxo de Sorites. Tá? Também é chamado de o paradoxo da montanha, do monte, né? Esse paradoxo ele fala o seguinte, tá? Você imagina a gente tem um número assim incalculável de grãos de areia, tá? Vamos pensar assim, 450 quadrilhões, 350 trilhões, 490 bilhões, 290 milhões, 125.432 grãos de areia. É grão de areia pra caramba, né? Isso formou um pequeno monte, ok? E aí, esse monte, você pegou uma pequena pinça, né? Usou uma lente e você foi lá e tirou um grãozinho de areia. Ele ainda continua sendo um monte? Aí você foi lá e tirou um outro grão de areia. Ele continua sendo um monte? E você continua a tirar grãos de areia deste monte. Em que momento ele vai deixar de ser um monte? E em que momento aqueles grãos que eu tirei e fui juntando de outro ponto começaram a criar ou tornar-se um novo monte, né? Então esse paradoxo de Sorites ele fala exatamente isso, e aí até entram algumas perguntas, alguns questionamentos, algumas coisas que ficam para a gente refletir. Em qual segundo da nossa vida, a partir de que momento, de que virada de chave que a gente fica velho? Porque a gente fala às vezes, né, as pessoas, você tem 65 anos, tu é velho, você tem 70 anos, é velho. Em que momento que você ou que nós, em que ano, em que mudança, em que virada de chave você torna-se velho? E para quem isso? Para todos? Em qual milímetro, ou centímetro, ou quilômetro, aquela distância passa a ser longe para você? Também é muito subjetivo, né? Às vezes tu pode dizer assim, 5 quilômetros para mim é longe, para outro talvez 20 quilômetros é longe. Em qual melanina você vira negro? Ou branco, ou amarelo, ou pardo, né? Então, qual é essa distinção que a gente faz para as pessoas? Em qual cargo que você vai ocupando na sua vida, ao longo da sua vida, vai chegar um momento que você vira alguém? Interessante também, né? A gente às vezes, né, está trabalhando na sua vida, no nosso dia a dia, estudando e tal. Em que momento que você vira alguém na sua carreira? Qual é a profissão, qual é o cargo que você precisa alcançar para ser considerado alguém? Em qual fio de cabelo perdido, né? Todo mundo perde cabelo. Eu sou uma pessoa que sou desprovida destes grandes cabelos. Começo a ficar ou ser conhecido como careca. A partir de que quantidade de fios de cabelos perdidos eu começo a dizer, opa, eu sou um careca. São reflexões que a gente não costuma fazer, né? A respeito de tudo o que acontece nas nossas vidas. Em qual quilo ou com qual peso a gente começa a passar a ser gorda ou magra? É um outro pensamento também, né? Porque a gente diz assim, a gente olha um indivíduo e a gente diz, ela é gorda ou ela é magra, mas a partir de que valor, de que peso que a gente intitula essa pessoa? E aí até eu dou a sequência para o final do outro vídeo que eu gravei sobre o paradoxo do navio de Teseu, que entra esses questionamentos a partir deste momento, né? Em que momento que nós perdemos a nossa saúde? Qual foi a comida errada? Ou o grão, ou vamos dizer assim, qual foi a batata frita? Qual foi o número da batata frita que eu comi que começou a denegrir a minha saúde? Qual foi o momento em que eu comecei a perder minha saúde mental? Através todos estes momentos, né? Eu fiz um texto, inclusive, falando da questão da morte, né? E como a morte, ela foi, deste momento em diante, se tornou algo extremamente
a morte que está ocorrendo, né, com o Covid, como ela se tornou algo muito, né, pesado, muito complicado para se falar sobre esse assunto, né? E a gente endeusou essa simbologia da morte em determinados tipos de situações. O próprio Paradoxo de Sócrates também fala um pouco sobre isso, né, da questão de em que momento que você disse ou que você chegou ao ponto de dizer que aquela morte ela é mais importante ou mais dolorosa do que a outra, né? Em que momento isso ocorre, essas trocas, esses paralelos, né? Esses paradoxos, em que momento ocorrem isso? Afinal de contas, vidas não são todas iguais? Afinal de contas, a morte não é sempre a mesma? O que significa morte? A palavra morte ela vem do grego, que quer dizer, basicamente, separação. Então, em que momento que há essa separação? E aí a gente está gerando, ou talvez dando uma ênfase maior para uma coisa que sempre existiu. Só modificou o quê? O meio. É uma doença nova? Ok. Né? Só que o meio, ou o final da situação, ele é o mesmo. O objetivo da doença é tirar a nossa vida. É o mesmo. Não indifere. Um acidente é que nem vocês dizerem assim, né? A pessoa morreu atropelada por um Fusca. A outra pessoa morreu atropelada por uma Ferrari. Muda o carro? Ou foi por um trem? O objetivo, o que realmente importa ali não foi a morte? Por que a gente cria esse invólucro através das coisas que acontecem? E isso tudo é sobre esse paradoxo que a gente está criando, esse paradoxo temporal que a gente está criando agora, quando vai falar sobre todos esses assuntos. Reflitam sobre tudo isso e até o próximo vídeo.